E aí, senhoras e senhores, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Estúdio Bart. E um amigo meu, ele me perguntou como é que fazia um texto seguir um caminho no After Effects. Então, esse é o vídeo de hoje. Beleza, vamos lá. Vamos criar aqui uma nova composição. Acho que 5 segundos está bom. Aqui eu já vou dar uma dica para vocês. É o seguinte, sempre que vocês quiserem modificar esse tempo aqui e vocês forem digitar um tempo, por exemplo, 10 segundos, né? Eu teria que vir aqui no 5 e substituir pelo 10. Vocês podem fazer isso sem botar os dois pontos que ele interpreta isso automático. Ou seja, eu posso botar aqui os 10 segundos e 00, que são os frames, e dar um OK. E aí vocês podem ver aqui que ele criou para mim uma composição de 10 segundos. Beleza, estamos aqui na nossa composição, né? Vamos criar um texto para a gente poder animar. Beleza, temos nosso texto aí. Vamos aumentar ele um pouquinho. Vamos alinhar ele aqui no centro. Isso não é muito necessário, mas é só pelo toque mesmo. E vamos criar um caminho, né, para ele seguir. Esse caminho a gente cria como se estivesse criando uma máscara para qualquer outra layer ali do After Effects, né? Eu vou usar aqui a ferramenta caneta e vamos criar aqui um caminho doidão aqui para tentar explicar para vocês da melhor maneira possível. Demos um clique, o segundo clica e arrasta para ele criar uma curva. Aqui de novo. E a gente vai criando aqui o nosso caminho. Caminho criado, a gente volta aqui para a ferramenta de seleção. E eu vou criar aqui mais um caminhozinho extra aqui, só para explicar uma coisinha para vocês. É o seguinte, vamos lá. A gente vai clicar na setinha aqui para revelar as configurações dessa layer e a gente tem aqui as propriedades de texto. A gente clica na setinha para abrir, a gente vem aqui em Path Options e aqui a gente tem Path e tá None. Então, o que que acontece? Aqui a gente vai escolher qual é a máscara que a gente quer que seja o caminho do nosso texto. Então, por isso que eu já criei dois caminhos ali para poder mostrar isso para vocês. Vocês podem criar aqui quantos caminhos você quiser, mas chegando aqui vocês vão ter que escolher qual caminho que vocês querem que o texto siga. No caso, eu vou botar aqui o primeiro, porque o segundo foi só uma ilustração para me mostrar isso para vocês. Beleza. Temos aqui ele já seguindo o nosso caminho. Então vamos aqui às configurações. É o seguinte, essas duas últimas aqui, basicamente, a gente usa para animar o nosso texto seguindo o caminho, certo? Essa first margin seria, na verdade, a margem que a gente tem da primeira letra para o primeiro ponto de criação da nossa linha. E a last margin, a margem para o último ponto da nossa linha. Por que eu estou explicando isso? É o seguinte, qualquer um dos dois que você mexer aqui, você vai mexer o texto. Mas, por exemplo, você vai perguntar para mim, pô, Bart, mas eu queria esse texto na parte de baixo da linha. O que eu faço? Então, a gente tem essa opção aqui de Reverse Path, que na verdade ele vai jogar o texto para a parte de baixo da linha, mas basicamente o que ele faz é inverter o caminho que a gente criou e não necessariamente só jogar o texto para baixo. Vamos lá que eu vou explicar isso aqui melhor. Por exemplo, a gente começou criando o nosso caminho desse primeiro ponto aqui e a gente foi criando seguindo esse loopzinho. Se eu clicar em Reverse Path, ele inverte o caminho, ou seja, ele vai entender que a gente começou a criar desse último, no caso, ele vai interpretar esse aqui como primeiro e como se a gente fosse criando ao contrário. Por isso que ele joga o texto para baixo, mas isso influencia também ali na margem tanto de início quanto final. Vamos lá. Eu vou zerar aqui para poder mostrar isso melhor para vocês.
Beleza, a gente está vendo que o nosso texto está aqui, e se eu mexer nesse first margin, vamos lá, se eu aumentar, o texto vai para frente, certo? E se eu diminuir, o texto vai para trás. Beleza. Se eu ativar o reverse path, ele vai jogar o texto para o outro lado, mas vocês percebam que se eu aumentar, o texto vai para trás, o que antes ele ia para frente. E se eu diminuir, ele vai para frente, ao invés de ir para trás como ele estava indo antes. Então, entendam bem isso. Isso aqui ele reverte o caminho que a gente criou e não necessariamente ele só troca o texto de um lado para o outro. Beleza? Vamos zerar aqui e continuar a nossa explicação. Aqui no perpendicular path, ele faz com que as letras elas não sigam perpendicular à linha conforme a linha vai se curvando. Ele vai manter as letras na vertical, mas não necessariamente sempre na vertical. Ele vai manter a letra na orientação que ela foi criada, certo? Então a gente dá aqui um off e vocês podem ver que ele não rotaciona mais as letras. As letras elas sempre vão ficar na vertical porque elas foram criadas na vertical. Vamos voltar aqui. E esse Force Alignment, o que, que ele faz? Ele vai pegar todo o texto e tentar distribuir ele por todo o caminho. Nesse caso aqui vai ficar uma coisa horrível quando a gente ativar. Por quê? Vamos zerar aqui. Porque eu tenho um texto muito pequeno dentro de um caminho muito grande. Na verdade, se eu tivesse um texto maior, isso aqui poderia até ficar mais razoavelmente bonito. Mas vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Vamos editar o nosso texto. Beleza. Então aqui a gente tem nosso texto editado. E aí vocês vão ver que quando eu ativar, ele vai distribuir esse texto por todo o caminho. Como a gente já tem um texto maior, ele não fica tão horroroso quanto estava quando a gente tinha um texto bem pequenininho. Vamos voltar aqui, tirar esse excesso de texto e continuar. Mais uma configuração muito importante que vocês têm que ter em conta é que a gente pode vir aqui em More Options e aqui nas configurações de agrupamento do Anchor Point, a gente pode fazer algumas alterações nesse agrupamento. Por exemplo, aqui ele está para agrupar por caractere, ou seja, cada letra ela tem um anchor point e esse anchor point ele segue o caminho e ele rotaciona de acordo com o caminho, certo? Como a gente viu aqui. Mas, por exemplo, eu posso pegar aqui e botar para ele criar um anchor point por palavra. Então, ele não vai mais rotacionar de acordo com cada letra, ele vai rotacionar de acordo com cada palavra do nosso texto. Então, vocês podem ver que cada palavra está rotacionando, mas ele não rotaciona mais as letras. Uma outra opção é por linha, certo? Só que no caso aqui a gente só tem uma linha. Então ele basicamente faz esse alinhamento duro mesmo de cada linha. Vamos lá, editar nosso texto. E se eu deixar simplesmente assim, vocês não vão conseguir perceber o que, que ele está fazendo. Então a gente vai vir aqui e vai desalinhar um pouco esse texto. Pronto. E aqui vocês podem ver que cada linha ele tem um alinhamento diferente de acordo com o caminho. E por último, a gente tem a opção de All, que seria tudo. Então ele vai pegar todo o seu bloco de texto e vai fazer esse alinhamento de acordo com o caminho em todo o bloco de texto. Basicamente é assim que a gente faz para fazer um texto seguir um caminho. Vocês podem criar aí o caminho que vocês quiserem. Inclusive isso funciona também para geometrias fechadas. Vamos lá, vamos fazer um testezinho rápido aqui. Vamos revelar aqui as nossas máscaras e deletar elas. E vamos criar aqui uma esferazinha, trazer ela aqui mais para o meio. Vamos lá nas nossas opções de texto. Vamos
escolher aqui a máscara 1, vamos aqui em mais opções e botar por caractere. E aí vocês podem ver que isso também funciona para geometrias fechadas. E basicamente é isso aí. Se vocês quiserem dar aquela moral para o amigo, vocês já sabem o que fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.